Fala, meus amigos ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. O que acontece com alguns jogadores que brilham nos seus clubes e vestem a camisa da seleção brasileira e simplesmente, fazendo aqui uma paródia do meu amigo Jorge Igor da GETV, parece que coloca um clone dentro de campo. Vini Júnior. Onde você está, Vini Júnior? Que você não estava em Boston jogando aquele amistoso. É inacreditável o que acontece com o Vinícius Júnior na seleção brasileira. É um clone, é uma sombra, é um dublê. Por outro lado, Luiz Henrique não, né? Genuinamente Luiz Henrique, a brasilidade do futebol. E aí, gente, quem foi bem, quem foi mal nessa derrota para a França, que parecia muito óbvia antes do início do jogo, mas com um a mais, né? A gente sonhou aí com um empate, até com a vitória. Alguns jogadores entraram bem, vou dar um destaque aí para o Danilo, que jogou muito bem, entre outros jogadores que a gente vai botar aqui. Seta para cima, outros seta para baixo, depois da vinheta. Muito obrigado pela sua audiência aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Você gosta de futebol, mas também, independente do time para o qual você torce, você gosta de que a verdade seja dita, sem passar pano, sem mimizinho. Então o seu lugar é aqui no Dois Toques. É o seu lugar. Fala de seleção brasileira, porque o Brasil tem 2 amistosos, né? Um já foi contra a França, o próximo contra a Croácia. Mesmo que a convocação esteja com mais desfalques do que esperanças, né? Não vejo esperança em muito jogador que foi convocado nessa lista, acho que não volta mais para a seleção. Todo respeito ao atleta, porque tem jogador que é de seleção e tem jogador que é só para clube. Isso sempre existiu, e não é só na seleção brasileira, não. Eu cito vários exemplos, né? O Klose, Miroslav Klose, um cara de 6, 7 gols em temporada, para um atacante. Chega na seleção alemã, meu amigo, faz chover. Recordista de gols em Copa do Mundo. Ultrapassou simplesmente o Ronaldo Fenômeno. Miroslav Klose é jogador de Copa, é jogador de seleção. Tafarel, que tantas vezes na minha adolescência eu via no Atlético Mineiro agarrar, frangava, rapaz, chega na seleção, vai que é tua Tafarel. O jogador que sabe que tem a alma da seleção brasileira. Estou citando 2 aqui para vocês entenderem o que é o jogador de seleção e o cara que não é de seleção. Eu lembro de um atacante do São Paulo também, que eu era adolescente, França, eu gostava muito, era bom jogador e tal. Pô, ele era convocado, rapaz, é como se não fosse. Fred, do Fluminense, pô, jogadoraço e tal. O apelido dele na Copa do Mundo, Cone. Não tem jogador que é e tem jogador que não é. Não adianta. Agora, difícil é saber quem é nessa seleção brasileira, né? Porque uma convocação cheia de desfalques, um time titular sem nenhuma cara de seleção brasileira, né? Não tenho nada contra o Ederson, não. Eu acho que goleiro, a gente precisava renovar mesmo o cenário. Porém, não acho um goleiro nível seleção brasileira, me desculpa, quem gosta do Ederson, tá? Acho que o Ederson já foi até melhor, né? Ele já foi um goleiro que poderia já ter sido titular. Sinceramente, iria de um goleiro mais jovem. O Hugo, por exemplo, do Corinthians, para mim, ele é um goleiro em que eu investiria, lembra muito Dida, né? Um goleiraço, Dida. Eu investiria mais num goleiro mais jovem. Porque esse papo de tem que estar na Europa, pô, isso não cola, galera. O Brasil tá passando vergonha desde que começou a botar a maioria europeia, e não é o problema de ser da Europa. Mas não significa que vai ganhar a Copa. A gente passa vergonha aí com um time quase todo europeu. E eu acho que há jogadores atuando no futebol brasileiro que podem ser mais testados. Mas também tem outros que não tem como estar na seleção brasileira. Com todo respeito, Léo Pereira, zagueiro Léo Pereira, olha, a titularidade dele do Flamengo às vezes é contestada pelos próprios treinadores que passam por lá. Imagina um cara desse ser convocado para a seleção brasileira. Pelo amor de Deus. Fabrício Bruno, parte 2. Não é possível, né? O segundo gol, a defesa na parte do lado direito, toda aberta. Isso o Brasil com 11 e a França com 10. Gol do Ekitike, Wesley e Léo Pereira. Cara, que desastre isso. Wesley, eu não posso nem dizer assim que não tem que ser convocado, porque na Roma, como ala, ele faz uma temporada boa. Como ala, como lateral, não. Como lateral, a cobertura do Wesley ontem a gente viu, né? A gente viu. Então você tem o Léo Pereira, que para mim pode encerrar a passagem dele pela seleção brasileira nesse amistoso. Não é jogador de seleção. Não é jogador de seleção. O lateral esquerdo, Douglas, fraquinho, hein? Fraquinho, jogador muito mais ou menos, igual a ele aí, pega o lateral, sei lá, da Portuguesa, do Juventus,
da Moca. Pô, cara, o que tem de jogador mais ou menos quando veste a camisa da seleção? Ninguém tem sede, cara. Sabe aquela vontade? Pra levar esse menino aí, pode botar o do Flamengo, Alexandre, pode botar o do Botafogo, Alex Telles. É melhor botar os experientes. Para levar um rapaz que tem timidez para passar do meio campo, não dá. Mas nem foi um dos piores, não. Nem foi um dos piores. O que surpreendeu foi a galera da Premier League. Matheus Cunha, o Thiago, coitado, entrou ali. É um bonde, mas faz gol pra caramba, né? E o Matheus Cunha foi titular. Nem reparei que estava em campo. João Pedro, um dos piores em campo. No mundo da lua, João Pedro. Agora, o Vini Júnior merece um destaque negativo. Tá? É um cemitério de jogadas. Um jogador cuja produtividade do Real Madrid não entra nem 10% com a camisa da seleção. É um amistoso e tal, gente, mas é isso que a gente vai ver na Copa do Mundo. Tá? Porque o Rodrigo, não sei se não vai conseguir jogar a Copa do Mundo. E a gente não tem um time titular. O Carlo Ancelotti, ele tá, sei lá, 1 ano no Brasil. Tem 1 ano? Não sei se tem 1 ano. Não tem time titular. Aí entra, vamos lá, as setas pra cima, o Luiz Henrique, que pra mim é o único jogador ali ao lado do Rafinha e do Vini Júnior, que não vai mudar isso, né? Que é titular absoluto. O Rafinha e o Vini Júnior são titulares absolutos porque jogam futebol no Barcelona e no Real Madrid e jogam muito lá. O Ancelotti sonha que um dia eles vão jogar assim na seleção brasileira. Quem sabe o fator Copa do Mundo, não sei. Mas o Luiz Henrique é o grande jogador dessa seleção brasileira desde o ano passado. É o menino que mais se dedica, que mais tem vontade, com mais sede ao pote, com sangue nos olhos e a alegria brasileira de jogar futebol. O Vinícius Júnior tem as mesmas potencialidades, mas ele não faz. O Luiz Henrique faz, né? O Luiz Henrique participa do gol, é a assistência dele para o gol do Bremer, que apesar da zaga do Brasil ter tomado ali uns apavoros e tal, acho até bom zagueiro o Bremer. E aí de resto, Luiz Henrique seta para cima, o Bremer eu acho que coloca também seta para cima. A gente meio que tá sem zaga titular, beleza. Marquinhos e Gabriel Magalhães? Eu acho que até o momento é isso, né? Até o momento é isso. Os reservas é que são as dúvidas, né? Bremen mais um, acho que só tem uma vaga aí, né? Lateral direito, acho que todos os laterais direitos do mundo que são brasileiros têm chance de serem convocados. Porque é um desastre a lateral direita do Brasil, né? A lateral esquerda também é muito mais ou menos. Agora, Casimiro, que é o homem de confiança do Carlo Ancelotti, Casimiro, gente, pelo amor de Deus, entregou contra a Croácia, entregou ontem de novo. Faltando poucos meses para a Copa, ele já mostra o lado entregão dele. Casimiro delivery? Que é isso? E ainda ficou de panelinha o Luiz Henrique pedindo, aqui, sozinho, e o Casimiro nem olhava. Não, vou tocar pro Vini Júnior para não consagrar quem não é da panelinha. Pelo amor de Deus, esse cara tem que sair da seleção, cara. Casimiro não dá. É um homem de confiança, bota na comissão técnica, por favor. Né? E aí o Ancelotti fez modificações, né? Botou 2 atacantes, Igor Thiago e o João Pedro, que João Pedro uma negação completa. Né? Colocou o Danilo. Para mim, Danilo, outro ponto a se destacar na seleção brasileira. Entrou com personalidade, pedindo bola, querendo o jogo. Muitas vezes o Casimiro não dava bola para ele. Né? Porque, afinal de contas, vai tirar a vaga do parça Bruno Guimarães, né? Não pode, né? Olha, a seleção brasileira tem umas coisas que eu vou te contar, cara. Mas o Danilo, quando recebia a bola, tentava sempre o jogo agudo, a inversão, fez várias inversões interessantes para a esquerda, para a direita, e foi dele o passe para o próprio Casimiro na cobrança de falta que origina o gol do Brasil, né? Entre Vini Júnior e Danilo pegou para bater a falta, mostrou personalidade, não, a bola é minha. Bateu, o Casimiro escorou, o Luiz Henrique deu assistência, gol do Bremer. E o Danilo passou a ser o batedor de escanteio, batedor de falta. Muito importante isso, muito importante. O tempo é curto, então esses jogadores que estão na primeira convocação, eles precisam urgentemente se destacar. E eu acho que a seta do Danilo tá para cima, a seta do Bremer tá para cima, a seta do Luiz Henrique tá para cima. Teve gente que tá ali na média, né? É o Douglas. O Wesley é o que eu falei, né? O Wesley como lateral ele vai sempre ser uma avenida. O Wesley como ala pode ser melhor do que como lateral, né? Mas Casimiro, que não vai ser desconvocado mesmo, infelizmente, né? Seta para baixo. Andrei Santos, também ali, não fede nem cheira, né? Seleção mal ontem, né? Envolvida, completamente envolvida. E aí teve um jogador a mais, ficou com a bola, mas uma zona, uma completa bagunça, né? E aí vale destacar o Luiz Henrique na individualidade, vale destacar o Danilo pela força de vontade. O Igor Thiago tentou brigar lá na frente, né? No tempo em que esteve em campo. E o maior destaque é para a inoperância do Vinícius Júnior. Até quando teremos jogadores que brilham na Europa, porém são inoperantes com a camisa da seleção brasileira? Uma hora isso vai pesar.
Fico por aqui. Até a próxima no Dois Toques, a Casa do Futebol.